Hey galera, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou estar fazendo uma guerra aleatória, mas eu vou explicar direito. Bem, existem vários impérios feitos de cores. Existe o verde, o vermelho, o azul, o laranja, o roxo, o amarelo e o marrom. O mais importante desses impérios, o mais importante império são o Império Marrom ou o Império Vermelho, já que são os mais antigos. E o Império Amarelo e Azul também são muito importantes. Depois de muito tempo, o Império Amarelo toma conta de tudo, sim, disso para isso. Bem, eles trocaram toda a sua população de lugar. O rei do Império Azul era filho do rei do Império Amarelo. Então já sabemos que os dois impérios eram muito conectados. Vocês lembram dessa parte? Que os impérios eram assim. E agora ficaram assim. E agora? Bem, o Império Verde perdeu muito território e foi feito o Império Cinza. Sim, foi feito o Império Cinza na extensão do Império Verde. E também teve muitas trocas territoriais por causa que as terras nesse tempo estavam se movendo. Vocês lembram que o marrom, quer dizer, que os vermelhos, então, os vermelhos ficaram mais no azul, o laranja perdeu muito território e ficou pelo território do verde. E os marrons trocaram de lugar para os vermelhos. E foram criados mais dois impérios. O Império Lilás e o Império de Cor de Limão. Depois de tudo isso, foi feita a renovação dos impérios. Que assim começa um pouco dos tempos que vão acontecer por agora. Bem, o Império Vermelho começa a tomar conta de tudo. O Império Lilás, naquele tempo, era um pouco mais clarinho, mas depois ficou um pouco mais escurinho, que virou o Império Boreal Roxo. Depois do Império Boreal Roxo, veio o Império Verde Escuro. Bem, o Império Verde Escuro estava com a sua menor extensão, mas depois tomou muito território. O antigo Império Amarelo tomou muitos territórios. E esses territórios era da parte do Império Verde Limão e do Império Lilás. E galera, o nome de todos os impérios são... Para começar, o nome dos impérios, o Império Vermelho na verdade não era assim. O nome original era o Império Boreal Vermelho, o Império Boreal Amarelo, o Império Boreal Azul, o Império Boreal Verde e o Império Boreal Rosa e o Império Boreal Lilás. Vamos começar. Bem, depois de 2 anos, os impérios boreais mudam de lugar e começam muitas mudanças de território, a trocação dos povos, até que muito tempo depois começa a Revolução Boreal. E só pra dizer, essa daqui vai ser só uma pequena guerra aleatória que não vai dar pra mim explicar, eu acho que tudo aqui, então eu acho que eu vou fazer uma parte 2, né? Mas então, tudo isso depois da Revolução Boreal 1, 2 e 3. Em 1380, o Império Vermelho e o Marrom viram amigos, sim, os dois viram amigos. Com isso, lembra que antes o Império Azul estava muito grande? Como ele ficou muito reduzido, criou uma vingança. Sim, ele queria vingança. E vamos ver assim. Os vilões da história vão ser os Impérios Boreais Amarelos
azuis, verdes e lilás. E os do bem, no caso, são os impérios marrons e os impérios vermelhos. Mas vamos continuar. Os impérios marrons estavam muito bravos com os azuis, por causa da Revolução Azul. Então começa a pegar territórios. Os amarelos, que eram aliados dos azuis, já que os dois reinos eram muito conectados, né? Porque por causa que o reino amarelo teve um filho, e um filho do rei do amarelo era o rei do azul. Então já sabemos que os dois eram aliados. Bem, como os marrons tinham começado a invadir os azuis, os amarelos começaram a invadir os marrons. E os azuis começaram um contra-ataque contra os amarelos. Os verdes e os lilás estavam neutros da guerra. Sim, eles estavam neutros. Os azuis já começam. E eu vou dizer aqui agora onde fica as capitais, no caso. A capital do vermelho é essa. A capital dos marrons é essa. Dos lilás, os verdes, amarelos e azuis. Sim, as capitais eram muito embaralhadas. Como os marrons estavam fracassando muito, os vermelhos começam a mandar muitos reforços, começando a Segunda Guerra Boreal. Sim, a Segunda Guerra Boreal, já que a Primeira Guerra Boreal eu já disse sobre a Primeira Guerra Boreal. Foi no início do vídeo que foi a primeira. Mas continuando, os impérios boreais amarelos estavam querendo se expandir. Os amarelos muito. E eles conseguem só se expandir um pouco. Os azuis continuam a sua guerra e começam a dominar muito, mas muito território. E uma parte muito importante mesmo. Depois, os verdes declaram guerra aos lilazes. Mas eles não eram aliados? Sim, eles eram aliados. Mas depois os verdes já começam a invadir os lilazes. E os marrons, sendo aliados dos lilazes, não fazendo nada, os lilazes criam uma vingança contra os marrons. E assim, os lilás são detidos, virando o Império Boreal Verde. Bem, a situação entre os impérios boreais vermelhos estava muito boa, já que eles estavam em uma parte muito boa. E os impérios boreais azuis, eles estavam começando a invadir os verdes. Sim, invadir os verdes. Mas os verdes eram aliados. Os verdes e os amarelos eram aliados. E lembra que os reinos dos amarelos e azuis eram conectados por causa que o rei do amarelo teve um filho e o filho virou o rei dos azuis. Então começou uma mini guerra entre eles. E finalmente, como as capitais eram muito grudadas entre os azuis, então começam a invasão dos amarelos. Sim, começam a invadir os amarelos. Começando a segunda guerra sino-amarela. E eles começam com a vantagem. Mas o principal exército estava protegendo muito bem essas capitais. O verde começa logo a invadir por causa dos amarelos. Os amarelos conseguem invadir um pouco mais. Mas a cidade, a capital dos amarelos, foi muito destruída. Mas mesmo assim eles não se rendem. Os verdes escuros começam a invadir os azuis.
Os azuis não conseguem mais se proteger e se rendem. Com a rendição veio o Tratado de Blick. O Tratado de Blick era o seguinte: eles perderam muito território para os amarelos e os verdes. Bem, os verdes também ganharam muitos territórios dos azuis. Os azuis perderam a guerra e eles perderam mas muito território mesmo. Mas os verdes, eles mudam a sua capital. Sim, eles mudam a sua capital para uma outra cidade um pouco mais longe. Os vermelhos, os marrons estavam querendo dar umas terras para os vermelhos. E assim acontece. O nome disso é a troca de territórios vermelhos. Que os vermelhos conseguem ganhos territoriais. Caso que os marrons começariam a invadir os verdes por aqui, ó. Por aqui. E sim, eles começaram a invadir e eles conseguiram. Começa uma mini revolução azul. Sim, a revolução azuleja. A revolução azuleja começa já a pegar muito território e começa a se expandir. Com a expansão dos azuis, os amarelos ficaram muito bravos com eles, por causa que eles pegaram muitos ganhos territoriais e pegaram os marrons e os vermelhos pegaram muitos territórios. E assim, de uma vez por todas, começa a guerra de restauração. Bem, com a guerra de restauração dos azuis, os marrons descobrem uma nova ilha, que era a Ilha dos Cinzas. Sim, os cinzas tinham fugido pra lá, mas as terras em que os cinzas estavam escassas. Não tinha mais natureza, já estava sendo destruída. E os marrons deram uma parte de seus territórios para os cinzas, já que os cinzas estavam perdendo muito território e a ilha que eles moravam era muito pequena. Então a ilha foi desfeita e os marrons deram uma ajuda para eles. Os vermelhos ficam muito bravos com os azuis e começa a Revolução Vermelha. E os vermelhos conseguem a capital. Sim, conseguindo a capital, eles têm um grande poder sobre a região. E com essa região, a região, na verdade, tinha muito ouro. Os amarelos não gostam e começam a invadir. Os verdes não gostam, já invadem, conseguem a capital. E fim dos azuis e amarelos. Já que no máximo, antes da revolução, os verdes eram aliados dos amarelos e os azuis eram aliados dos amarelos. Bem, existe uma pequena parte, sim, uma pequena parte. Essa pequena parte aqui, bem aqui. Então, essa parte pertencia aos verdes, mas os vermelhos não estavam querendo mais dar e começaram a invadir. E assim, com a invasão dos territórios, começaram a lutar. Os verdes os vermelhos começam a invadir, mas os verdes conseguem invadir os territórios e tentam chegar na capital, mas eles não conseguem chegar na capital. E pela primeira vez em toda a história, os verdes tiveram que recuar. Em 1490, começa uma revolução. Os cinzas eram muito aliados dos marrons. E assim os cinzas começam a invadir os verdes e conseguem muitos territórios. Mas os marrons anexam muitos territórios. Até o que eles ganharam
E assim, o Império Cinza foi desfeito. Sim, o Império Cinza foi desfeito. E mais nenhum cinza existia. Até agora, 3 impérios grandes existiram. O Império Vermelho, o Verde Escuro e o Império Marrom. Só esses 3 impérios existiam. Os verdes estavam querendo aqueles locais de volta. Tentaram muito, mas muito mesmo. Tentaram até invadir a capital, mas eles tiveram que recuar muito mesmo. Eles tiveram que recuar, já que os verdes estavam muito fracos. Eles tiveram que recuar muito. Os marrons começam a invadir os verdes. E na verdade, na história, os verdes que eram os malignos. E assim, os verdes começam a invadir os vermelhos, marchando até a capital. E eles começam a invadir até chegar na capital inimiga, a capital dos verdes. E começa uma grande ofensiva. Essa ofensiva quebraria totalmente os verdes, só para eles conseguirem ganhos territoriais. E a ofensiva tinha começado. Eles não conseguem mais recuar. Os verdes atrás da capital dos vermelhos começam a ir. Eles chegam muito perto da capital, mas são parados pela guarda imperial vermelha. E eles tiveram que recuar muito. Os verdes conseguem chegar aonde eles queriam. Os vermelhos começam a invadir. Até agora, os marrons eram os únicos que estavam com neutralidade. Os vermelhos chegam perto da capital. Os marrons sendo aliados dos verdes. Eles mudaram de lado. Sim, eles mudaram. Eles mudaram muito de lado. Começando a revolução dos voluntários. Mas os marrons estavam mais quebrados. Mas mais quebrados que os verdes. Eles estavam muito mais quebrados que os verdes. Eles não conseguiam mais recuar. A revolução acaba. E ele fica do lado dos verdes. Mas mesmo assim ele não consegue muito ajudar. Ele só consegue enviar 1000 homens. Só 1000 homens. Que dá uma pequena ajuda. E 100 deles eram inexperientes. E a guerra para. Fica um momento, 2 anos. Até que em 1412, os verdes começam a fazer a sua maior ofensiva de toda a guerra, que era seguida por aqui. E essa ofensiva era a maior ofensiva de toda a guerra. Eles começaram a fazer a sua maior ofensiva de toda a guerra. Os vermelhos não conseguem mais aguentar e a guerra para eles já estava acabada. E eles continuam invadindo cada vez mais todos os locais que eram dos vermelhos. Eles não conseguiram mais se recuperar. Os vermelhos não conseguem mais se recuperar e eles se rendem. Sim, eles se rendem, mas só uma parte se rende, já que o resto não se rende. Essa parte específica se rende. Só essa. E eles continuam invadindo. Até que toda a capital se rende. Eles conseguindo a capital, conseguem pegar o local. Bem, essa parte aqui foi invadida pelos lilás.
Sim, os lilás voltaram e com muita força e pegaram os vermelhos desprevenidos. E os vermelhos sofreram muito por causa dos lilás. E assim, os lilás começam a invadir o Império Boreal Marrom, que já estava destruído, marchando até a capital. Os verdes começam a invadir também. Sim, os verdes começam a invadir, mas por um pequeno território. Eles começam a invadir. Eles tiveram que largar muitos territórios para os marrons, porque eles tiveram que mandar reforços para lutar contra os verdes. Até que de uma vez por todas, todos se unem. Os verdes começam a invadir, mas por esse canto. E começa um dos maiores cercos de toda a história. O cerco, na verdade, começou por essa região aqui, ó. E o cerco durou 20 anos. Depois de 20 anos, olha o que acontece. Depois daqueles 20 anos, o cerco acaba. E eles viveram em paz para sempre.